Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Aqui estamos mais uma vez para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e grande última parte do Catecismo da Igreja Católica dedicada à oração na vida cristã, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Samuel, sua mãe Ana, que não podia ter filhos, por um desígnio da divina providência, ora, se angustia, derrama muitas lágrimas e suplica ao Senhor para que ela tivesse um filho, e ela tem. Samuel é consagrado a Deus, é colocado no templo sob os cuidados de Eli, o sacerdote. Samuel cresce, está à frente do povo, isso antes do rei Saul, primeiro rei de Israel. E Samuel, ao longo de toda a sua vida, compreendeu não apenas a importância da sua liderança junto ao povo hebreu, mas também o preço e a importância da sua vida de oração. O texto que vamos ler é apenas um versículo, onde ele testemunha diante de Israel que jamais deixará de rezar pelo seu povo. E ele tem consciência da importância da sua oração, que é capaz de obter muitas graças para o povo que ele tanto ama, o povo que ele lidera. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Longe de mim também esse pecado contra o Senhor de cessar de orar por vós. Eu vos mostrarei o caminho bom e reto. Sua responsabilidade não é apenas de liderança, ele é o chefe, digamos, do exército de Israel, do povo de Israel. Sua responsabilidade nesse sentido, do ponto de vista político, estratégico, militar, como queira, é tremendo, mas como orante, mas como intercessor, sim, por que não dizer, como sacerdote, pecaria ele se ele deixasse de cessar constantemente pelo seu povo. Longe de mim o pecado contra o Senhor de cessar de orar por vós. Sua responsabilidade é mais como sacerdote do que como líder do seu povo. Orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. E eu vos mostrarei o caminho bom e reto. Esse detalhe acrescenta um quê ao caráter de intercessor de Samuel. Enquanto Samuel não cessa de rezar constantemente pelo povo, essa oração também traz benefício para si, porque ele se beneficia com essa oração, não apenas o povo, mas ele em particular, porque ele recebe da parte de Deus as luzes para conduzir o povo no caminho reto, no caminho justo. O líder de Israel, que goza da assistência de Deus, que goza do favor de Deus, a quem a providência sempre concede dádivas abundantes em todos os sentidos, não dispensa o mesmo do dever de rezar, de se colocar como indigente de Deus. E eu vos mostrarei o caminho bom e reto. Enquanto aquele que mostra o caminho bom e reto, ele é condutor. Ele é aquele que discerne, é aquele que aponta o caminho. Sim, é por aqui. Mas enquanto orante, é um mendigo de Deus como qualquer outro. Claro que todo Israel deve orar, mas ele por ofício. Mas ele por uma responsabilidade única e inalienável. Se todos devemos rezar, isso não significa dizer que cada um está dispensado de rezar. Jesus diz, onde 2 ou mais se reunirem em oração, eu estou no meio deles. É claro que Deus escuta a oração de um só, mas a oração de 2, quando 2 ou mais rezam, a presença de Jesus se manifesta realmente poderosa e indiscutível. No caso do líder de Israel, o seu dever de rezar sempre nunca pode ser negligenciado.